Estamos então mais uma vez iniciando nosso estudo do livro Gênesis, bíblico, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós ainda continuamos falando sobre reencarnação, processo reencarnatório, tendo como base o livro Missionários da Luz, capítulos 12, agora estamos no capítulo 13, falando sobre a reencarnação do Segismundo. O tema reencarnação foi baseado no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Soprou Deus nas narinas do homem um sopro de vida e esse tornou-se um ser vivente. Então estamos abordando reencarnação e todos os bastidores que envolvem o processo reencarnatório, no caso, tendo como exemplo a reencarnação do Segismundo. Antes de continuar o nosso estudo, vou pedir para a Débora fazer a prece por todos nós. Então nós vamos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, que tudo possa transcorrer, Senhor, na sua santa e bendita paz, e que possamos compartilhar seus ensinamentos, abrir os nossos corações e agradecer cada dia mais por essas oportunidades de crescimento. Obrigado por tudo, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Vou compartilhar aqui a tela, gente. A gente relembra um pouquinho o que falou no último estudo. E quem quiser comentar pode abrir o microfone e pode falar, né, junto comigo aí, que a gente para e às vezes eu só concluo o raciocínio e deixo falar. Às vezes eu não vejo a mãozinha levantada quando eu estou compartilhando a tela, então prefiro que abram o microfone e falem, tá bom? Vou compartilhar aqui. Boa noite, Eliana. Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar então. Estou compartilhando aqui na onde que eu marquei aí o parágrafo, né, onde a gente parou e a gente volta discutindo um pouquinho. Estávamos aqui numa parte em que o Alexandre está explicando, né, para o Segismundo aqui basicamente a função, especificamente a função do sangue, né, no nosso organismo. Ele fala de toda uma ligação, né, do nosso sangue e uma atividade relacionada com o perispírito. A gente já leu isso aqui na última vez. Eu vou reler esse pedacinho aqui só para contextualizar, a gente relembrar algumas coisas e a gente continua. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Antes aqui, né, dessa parte, o Alexandre explica um pouquinho que o sangue, né, é como se fosse ali também uma espécie de fluido em que nos permite a conexão, né, com a divindade, onde a gente sabe também quais as atividades, né, aquilo que a gente tem que fazer, e ele serve aí como esse fluido divino, né, que fixa as atividades no campo material. Partindo dessa definição aqui, nós comentamos um pouquinho sobre aquela passagem do Evangelho, onde fala da mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher hemorroísa, né?
Aqui, só voltando um pouquinho, a gente falava antes também sobre a reencarnação, aqui falando que ela se completa aos 7 anos de vida comum, né? O 7 a gente lembra que é aquele período, né? Esse número é o número mais especial da criação, porque representa um ciclo divino sendo completado, exatamente porque foram 7 os dias necessários para a criação. Então, falou de 7, é assim, ó, é a obra divina se completando. Aqui, 7 anos, reencarnação. Então, é um processo, é uma vida que está formada em plenitude, no sentido da ligação de espírito e matéria, né? Essa vida está completamente formada. Terminou-se ali a obra divina da reencarnação. Nesses 7 anos, que é uma média, mas que é simbólico nesse sentido, que pode ser para algumas pessoas um pouco menos de 7, para outras um pouco mais de 7. Mas 7 no sentido de ser o fim da obra de Deus, o trabalho de Deus sendo concluído. E aí parte para essa questão então do sangue, né, como esse fluido divino que fixa as atividades no campo material. Quer dizer, o sangue, né, quando nós vamos lá para o estudo do Evangelho, ele representa vida. Então, quando nós estudamos, né, aqui a Débora e a Dona Silvia talvez vão lembrar que a gente já estudou essa passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue lá com o Dario, né, no estudo do Evangelho. E essa passagem fala dessa mulher que perdia sangue ali há 12 anos, né? E isso a gente chega numa interpretação simbólica lá no Evangelho que perder sangue é perder vida. E olha só que interessante quando a gente põe esse significado aqui, né? Que o Alexandre está dizendo para nós. Ele é um fluido divino que fixa as atividades no campo material. Quer dizer, tem toda uma ligação divina daquilo que a gente tem que fazer, né? Se a gente abrange, junta isso aqui, né? Aqui, gente, nós vamos juntando aí tudo que a gente já viu, tá? É bom que fica gravado, que aí se ficar muita informação, depois dá para voltar e a gente pescar de novo. Mas nós vimos também que Emmanuel fala sobre vida, são as experiências dignas da imortalidade. Quer dizer, vida é aquilo que a gente faz que está de acordo com a lei de Deus. Se eu estou encarnado e não estou vivendo de acordo com a lei de Deus, isso é morte. Por quê? Eu não vou levar isso para a eternidade, né? A vida é aquilo que eu vou aproveitar, é aquilo que eu vou levar nessa viagem que todos nós vamos fazer. Então, perder sangue lá no Evangelho significa perder vida, por quê? Exatamente porque está mostrando que estamos desconexos com as leis de Deus. Estamos fazendo atividades no campo material, mas sem a pincelada divina, né? Estamos fazendo coisas que não estão de acordo com a lei de Deus. Então, essa perda de sangue no Evangelho, simbolicamente, representa isso. E esse significado aqui para nós, ele dá mais esse caráter, né, explicativo nesse sentido. Tiago, Oi. eu fiquei um pouco confusa em relação ao sangue, quando você fala que é um fluido que é tipo... Eu fiquei confusa, Vou porque... voltar aqui. Vamos voltar um pouquinho antes na definição aqui, né, do que o Alexandre fala. Aqui o Alexandre está explicando para o André Luiz, né? Vamos lá, o André Luiz faz uma pergunta antes. Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o mentor ouviu, né, o André Luiz respondeu: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O Alexandre começa trazendo aqui para nós a função, né, do corpo perispiritual, e que esse corpo perispiritual está fortemente ligado, né, tem muito a ver com o sangue. Era como se fosse
um fluido que unisse ali o corpo perispiritual com o corpo físico. O que é o corpo perispiritual? É o próprio perispírito, só que com o formato do corpo físico que cada um de nós hoje carrega. Esse corpo físico nosso, ele é moldado no perispírito. E quando a gente reencarna, então ele vira esse corpo perispiritual, que na verdade é o perispírito no formato do nosso corpo atual. Então, o perispírito é o responsável pela ligação entre o corpo e o espírito, né? Como a gente sabe aí. E aqui o Alexandre está trazendo a função do sangue, né? Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, quer dizer, o feto, né, ele está, enquanto está no processo de gestação ali, o sangue, o papel do sangue vai ser do sangue do organismo materno. Depois que nasce, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu, quer dizer, o indivíduo reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências. Somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo. Por quê? Tem ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico. Então, essa justificativa aqui da reencarnação se terminar mais ou menos aos 7 anos é porque tem a ver com a consolidação, né, do organismo de ser capaz de produzir ali o seu sangue e todas as células que ele necessita. E esse sangue é o elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente. Forma pré-existente é exatamente porque nós vimos aqui antes que tem todo um planejamento do corpo físico, né? Essa forma pré-existente é planejada no perispírito, depois se transforma no corpo físico, quando une as células materiais com o perispírito, sendo então um corpo perispirítico. Corpo perispirítico vai ser o quê? O perispírito como um envoltório nos contornos, vamos dizer assim, para a gente entender, do nosso corpo. Mas nos contornos com todos os detalhes, dos órgãos, dos membros superiores, inferiores, da pele, de tudo que liga, né? Então, os 7 anos é esse período que termina por a reencarnação, porque o organismo meio que está independente, porque ele já tem autonomia, né, do processo de produção sanguínea e de todas as células envolvidas. Aí, gente, não quer dizer que a criança, né, que o bebê, quando nasce, ele não tem sangue. Ele machuca, sai um sangue ali, né? Mas o sangue não, é aquela coisa vermelhona que a gente vê, mas algumas outras coisas, né, como por exemplo, alguns tipos de anticorpos, algumas outros tipos de células e substâncias vão estar consolidados no sangue aí nessa etapa aqui, próximo dos 7 anos. Então, fisicamente, né, tem essa questão dessa formação. Aí, o Alexandre conclui que o sangue, portanto, é como se for o quê? Um fluido divino. Exatamente porque ele faz esse papel vital de unir o quê? O corpo perispirítico, que na verdade é o perispírito, com o corpo físico e, consequentemente, com o espírito. Então, ele é um fluido divino. Ele dá a vida, ele simboliza a vida exatamente porque ele está em todo o nosso corpo. No final desse parágrafo aqui, né, o Alexandre conclui para nós que quando sobrevém a extinção desse tônus vital, né, como se fosse esse fluido energético, o sangue, quando tem a extinção dele, né, segue a morte. Quer dizer, quando o sangue para... O que é a morte? Quando o sangue para de circular, né? Por que o coração é importante? Deu um infarto ali, ele não consegue bombear sangue. A gente não morre necessariamente porque o coração parou, não por causa do músculo. É porque ele para de bombear o sangue para de circular e esse fluido divino, então, não tem mais essa característica de unir perispírito, corpo e espírito. Então, o sangue, né, aí ele simboliza vida por causa disso, porque ele
ele é como se fosse ali não é um combustível, mas ele está presente em toda a nossa dimensão corporal, de perispírito e de corpo. Parou de ter sangue, né? Parou de ter vida. E prova disso, né, gente? Eu falei que quando a gente tem um infarto, a gente não morre necessariamente porque o coração está danificado, mas é porque parou de bombear sangue. Um exemplo disso: quando a gente tem um ferimento muito grave, por exemplo, na coxa aqui, né, perto da panturrilha, passa uma artéria importantíssima. Se essa artéria é perfurada, tem uma ferida ali muito exposta, começa a perder sangue ali. E se não acontece hemorragia, a pessoa morre. Coração, aí ele vai parar de bater como consequência de não ter sangue alimentando ele. É um processo inverso, mas tudo é relacionado com essa perda de sangue, né? Tanto que quando a gente fala lá da morte cerebral, né, o cérebro para de funcionar, para de coordenar as coisas, mas o coração, por ser um mecanismo involuntário, né, ele está ligado a uma outra parte do cérebro e ele continua batendo, tem a morte cerebral, mas o organismo ainda está vivo. Por quê? O sangue está batendo e ainda circulando ali. Só que vai ser um organismo inerte, né, vegetativo. E aí muitas vezes se opta pela doação dos órgãos, né? Porque a pessoa não vai ter como sobreviver. Vai ser algo que não vai cumprir o seu papel ali no mundo, né? O seu papel de fazer algo de acordo com a lei divina, porque vai estar o quê? Vegetando. Então, Marilene, o sangue, o que o Alexandre conclui aqui para nós, o que ele traz aqui para nós é essa informação. O sangue representa vida, por quê? Ele é esse fluido divino. Ele liga perispírito, espírito e matéria. Alguém levantou a mão? Ouvi um barulhinho. Espera aí, já que eu passo para você, Leandro. Deu para entender ou complicou mais, Mário? Na verdade, eu acho que eu fiz um pouco de confusão, porque eu já ouvi muitos estudiosos falarem que o nosso corpo está interligado com o fluido cósmico universal. Eu acho que eu fiz uma confusão, acreditando que se tem alguma coligação entre o fluido cósmico universal com o fluido, com o sangue que você falou, e eu acho que Tem coisa a ver. No fluido, o fluido universal, o fluido cósmico universal, nós falamos dele no início do estudo aqui do Gênesis. Depois, se você tiver oportunidade, você pega lá os primeiros que a gente tem no canal. Mas tem a ver sim. O fluido cósmico universal, ele é algo que só Deus consegue produzir. Só Deus produz fluido cósmico universal e espírito. Ele é simbolizado no Gênesis pela água. Entendi. Ele é simbolizado no Gênesis pela água. Quando Deus criou o mundo, a água já existia. Então, traz para nós essa ideia. O sangue, assim como o fluido vital, eles são transformações do fluido cósmico universal. Entendeu? Tudo que existe no mundo é transformação do fluido cósmico universal. Quem fez essa transformação? Jesus. Ele criou terra, criou o nosso corpo, criou tudo. Ele foi esse manipulador que pegou o fluido cósmico e transformou em coisas. A outra coisa que você comentou da gente estar envolvido, Kardec traz isso para nós. Nós estamos envolvidos no fluido cósmico e a onipresença divina, quer dizer, o fato de Deus estar em todos os lugares, ela é justificada, ela é explicada pelo fluido cósmico universal, que está em tudo. Então nós estamos envoltos também por esse fluido cósmico e André Luiz traz para nós, no Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico é como se fosse uma rede neural, como se fosse um sistema nervoso assim, que nos ligasse diretamente com Deus. É por isso que a gente fala que Deus está em tudo, mas não é uma personalidade que está em todos os lugares. Deus alcança tudo através do fluido cósmico. Tem a ver também, mas são coisas diferentes. O fluido cósmico é o fluido geral, que faz tudo. O fluido vital é aquele que a gente
que tem em nós e que nos permite viver determinado tempo. E o sangue, Alexandre explica ali para nós como fluido divino. É um fluido divino porque ele tem esse papel de unir o perispírito com o corpo e com o espírito. Eliana. Entendi. Bacana. Então, vamos ver se eu vou saber fazer a pergunta, e de repente até você já respondeu ela aí, mas eu acho que eu entendi muito bem. À vontade. Por exemplo, quando está no estado vegetativo, né, que você falou que já morreu a parte do cérebro, mas ali o coração e os órgãos estão batendo, né? Significa que ali não tem o fluido vital mais. Tem o sangue, mas e aí? Tem o fluido vital, né? Porque o organismo ainda está vivo, mas é um estado que não se pode produzir mais coisas. É um estado que não te permite mais evoluir. E o objetivo nosso da reencarnação é o quê? Fazer coisas para a gente evoluir. Sim. Então eu estudo, eu trabalho, eu frequento a casa espírita, eu me envolvo com pessoas. Quer dizer, quando eu estou nesse estado em que eu estou ali com uma máquina, né? Meu corpo é uma máquina, com o sangue circulando, o coração batendo, mas isso não me permite fazer mais nada, era como se eu tivesse morto, só que vivo. Né? É a definição que Emmanuel traz para nós. Que vida são as experiências dignas de mortalidade. Então, se aquilo ali não vai servir para mim como aprendizado de alguma forma, essa vida ela é cessada, né? E isso aí, gente, não é uma coisa, o que nós temos que entender, né, nesse sentido aí, que é uma coisa complexa e difícil, né? Porque é uma decisão conjunta, né, da junta médica que está envolvida, chama os familiares. Aí parece que... Quando ocorre a morte cerebral, né, Thiago? Quando ocorre a morte cerebral. Uhum. Porque, olha só para você ver, eu tive um primo, ele viveu assim, em coma, assim, quer ver, de 1979 até uns 3 anos atrás. Uhum. Assim, no estado, assim, praticamente vegetativo, porém, assim, porque ele não falava, ele não mexia, e ele não enxergava, mas havia ali um mínimo assim, de raciocínio, sei lá, de vida, porque, segundo a esposa dele, que viveu, eles tinham 1 ano de casado quando aconteceu o acidente, viveu muitos e muitos anos, né, com ele, faleceu há cerca de, acho que 2 anos ou 3, ele se esboçava um sorriso, às vezes uma lágrima, sabe? Sim, então, aí é uma... pode falar, te interrompo. Em coma, mas assim, porque ficou a vida toda, e ela tinha enfermeira para cuidar dele, muito tempo a minha tia cuidou, sabe? Quando ele era mais novo e ela também mais nova, mas assim, nunca, desde o dia do acidente, nunca passou daquele ser assim que ficou ali vegetativo, né? A gente sabe que tem muitos espíritos que nascem assim, crianças que ficam muitos anos assim nessa condição, né? Mas ele foi uma condição causada por acidente, né? Então, aí que tá. Assim, ali tem tem a vida, né? Tem o fluido vital, lógico. Mas também não tem, assim, não vai se esperar mais nada de evolução daquele espírito. Então, quer dizer, só com aquela condição ali que ele precisa ficar, e às vezes fica muitos anos como ele ficou, ele está ali cumprindo o tempo que ele precisava. É aí que tá. Essa definição que a gente trouxe aqui do Emmanuel, né? Vidas são as experiências dignas de mortalidade. O legal dela é que ela encaixa em tudo. Quem garante para nós que no caso aí do seu primo não teve algum tipo de evolução, de aprendizado? Para ele, para a esposa, para a enfermeira que está cuidando, para a família, olha o tanto de gente envolvida. Foram muitos anos com ele lá nessa situação, então para todos, né? Irmãos, assim, a gente, todo mundo que... Somente o mais próximo dele, né? Sim, teve momentos de experiências positivas. Teve um momento de evolução. Só nessa pequena história que você contou, a gente vê a dedicação da esposa de cuidar, o carinho da família.
ele esboçar sorriso, esboçar reação, mostra que também é uma prova para ele, enquanto espírito, porque o espírito está ali consciente, mas num processo que não pode, né, muitas vezes, esboçar algo maior, então também chega a ser uma prova, talvez até uma expiação, Um dependendo do espírito grau. preso ali, né, Tiago? Um espírito que está Sim, preso, né? Porque ele não pode fazer mais uhum, nada, a não mas ser ficar. consciente, né? Isso Sim, aí é diferente, né, da morte cerebral, que foi comentado. Estado de sim. morte cerebral, os médicos têm como diagnosticar isso e falar assim, olha, aqui não tem mais jeito de sobreviver, né? É a morte de fato. É a morte que chegou e que precisa de encerrar o ciclo. Agora, é bom falar isso aí porque tem estados que as pessoas ficam em coma, né, gente? Elas ficam em coma, às vezes anos, depois voltam e continuam vivendo, né? Tem Já inclusive vi casos assim. na doutrina espírita, quem tiver interesse, pesquisa lá depois sobre EQM. E de escola, Q de queijo, M de Maria. É uma sigla, EQM. Significa experiências de quase morte. Pessoas que tiveram processo de coma, foram passaram para o plano espiritual, viram coisas, aí cada um de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que tem de, de bagagem, né, anterior, voltou. Tem casos de pessoas que reprogramam reencarnação, que tem que fazer coisa, que precisa voltar, né, e que é o quê? Um episódio da vida, é um processo que ela passou, que fazia parte do seu planejamento reencarnatório e ela volta para continuar. Isso aí, São. mas, Tiago, isso daí é um período. Tem um livro que eu li, Mudança de Rumo. Não, na verdade, não é um livro, é a novela que a gente ouviu, Mudança de Rumo, Dana Silva até que me mandou ela. Uhum, E que o homem passou por esse estágio aí, por essa experiência de quase morte. Mas eu já ouvi um caso uma vez, uma mulher que ficou em coma muitos anos, ela estava grávida na época, e aí passou o tempo necessário da gestação, o bebê nasceu e era uma moça, e aí a menina foi criada, né, pelos familiares, pelos pais, aí passou-se muitos anos, aí ela voltou, e a filha, né, já era assim, adulta, uhum. e ela foi conhecer a filha, então, depois desse período todo. Então, mas isso daí não pode ser uma experiência de quase morte, porque muitos anos. É, assim, não tem um tempo pré-determinado, não. Até porque para a pessoa que fica lá, ela perde um pouco, né, a noção do tempo. Porque ela não está Verdade. desfrutando desse tempo nosso, né? Aham, O que define é esse fato de entrar em coma, ter uma percepção, uma experiência em outro plano e voltar. É o que define. entendi. Dona Silvia levantou a mão. Não, eu ia comentar, é quase o que Liana comentou aí. Eu ia falar, esse. E como que fica essa situação, igual, vamos supor, é uma pessoa que tem uma morte cerebral. Como é que os médicos têm essa certeza e como que, igual, vamos supor, eu lembro de um livro que eu li, o livro chama O Sono dos Hibiscos. Uhum. O homem ficou anos e anos e anos em coma. Só que a família era muito rica, elas tinham condições de manter ele naquela situação. E depois ele voltou. Normalmente, se a família não tivesse condições e o médico interrompido essa vida, e aí, será como que isso aí como que eles dá para a gente uma definição disso? Quer dizer que a vida foi interrompida. Eu creio que até nesse tipo de decisão, creio não, tenho certeza, né? Que para esse tipo de decisão isso já está planejado antes da reencarnação. É só uma maneira diferente de chegar o momento do desencarne. Agora, se tiver um tipo de negligência médica, tem casos aí que a gente vê que médicos, né, a eutanásia, por exemplo, ela é proibida, né? Tem casos que a gente já ouviu falar aí de acelerar esse estado de morte.
isso com certeza tem consequência, porque é um assassinato, é tirar a vida, né? Agora, o estágio de morte cerebral entra como se fosse um consenso, e eu não sei o processo, porque é um processo médico, né, gente? Uma coisa que envolve medicina mesmo, mas os médicos conseguem ali definir, né, que por exames, né, clínicos e bioquímicos, talvez, que a pessoa não tem como mais, que não tem chance mais, ou que a chance é muito pequena, que talvez não valha correr o risco, né? O que eles conversavam isso até uma vez lá na Casa do Caminho, com uma moça que foi lá e que é médica, exatamente sobre essa questão do o que leva, né, à decisão. E eu imagino a cabeça dos médicos como ficam, porque às vezes é uma chance também muito baixa para você assumir um risco e estar ali ocupando um aparelho, um UTI, um equipamento de hemodiálise, talvez, para uma pessoa que tem pouquíssima chance ou quase nenhuma de sobreviver, e às vezes você está deixando de atender uma pessoa que tem chance de salvar a vida dela, né? Então, o que ela me explicou é que a determinação crucial ali também é no sentido de disponibilidade de manter ou não e o tempo que der, né? Lógico, eles esperam um tempo também na questão do coma para ver se a pessoa volta e tal, mas chega um momento que isso torna inviável, até porque outras pessoas também precisam da assistência hospitalar. Isso explica esse caso aí, dona Silva, do pessoal lá ter dinheiro, né, e conseguir manter aí muito tempo ao ponto dessa pessoa voltar no coma, né? Mas ainda assim é um estágio diferente, o coma, né, da morte cerebral em si. A morte cerebral é um processo muito difícil de ser revertido. Eliana? Então, essa morte cerebral aí, o que os médicos aguardam o coração parar de bater. Porque quando não há doação, porque quando há doação dos órgãos, né, aí eles procuram, com o consentimento da família, retirar esses órgãos rapidamente, né, antes que eles parem de bater. E quando não acontece isso, o que acontece? Fica-se esperando que o coração pare de bater, ou existe ali um aparelho que está ligado e vai desligando aos poucos, até que pare tudo, que cesse tudo. O que caracteriza o que eles chamam de morte cerebral é um processo quase que irreversível ou irreversível, onde não se tem mais atividade cerebral que coordena, né, todo o corpo. Mas cerebral, assim, entre aspas. Por quê? O coração ele funciona, coração e respiração, né? Deus é tão bom que ele colocou isso para nós de forma involuntária. Tanto que nenhum de nós consegue suicidar segurando o nosso nariz com as próprias mãos, tampando a respiração. Na hora que o nosso organismo perceber que falta ar, o nosso bulbo cerebral, ele manda um comando e fala assim, ó, precisa de ar e é agora. E a gente instintivamente tira, né? Por meios próprios, né? O que é meios próprios? Prender a respiração, tampar o nariz, a boca e a gente ficar lá, a gente não consegue suicidar, exatamente porque é involuntário. Então, o que ocorre às vezes é que a parte do cérebro que coordena todo o nosso processo cognitivo, raciocínio, movimento, metabolismo, órgãos, né, tudo para de funcionar, mas essa parte que é involuntária e que está de certa forma um pouco independente do restante, né, porque isso está no cérebro e a parte involuntária está no bulbo cerebral, um pouquinho atrás, o cérebro para e esse bulbo ainda continua funcionando e fazendo o coração bater, circulando o sangue ali, né? E fazendo ainda o coração funcionar e ter essa vida orgânica, mas uma vida sem a condição de inteligência, essa vida sem a condição de realizar coisas, né? O que difere, já estudamos aqui também, nós dos animais? Raciocínio cognitivo, que é resolver problema, consciência das coisas e racionalidade. Então, quando a gente
chega nesse estágio de morte cerebral, a gente perdeu isso. Era como se a gente não tivesse mais vivendo e conseguindo exercer o nosso papel. Então fica, né, uma máquina, né, o nosso corpo ali funcionando, mas sem objetivo. Agora, o processo de como eles definem isso, o que é determinante para processar ou não, realmente eu não sei, porque Entendi. é uma coisa da É muito medicina. complexo, eles têm muito conhecimento de medicina, É vamos dizer assim, medicina né? mesmo. É Eu sei que bem tem esse complicado. processo, mas não sei como que ele é feito. E tenho muita dó dos médicos ao ponto de tomar um tipo de decisão dessa. Eu até já pensei, sabe, gente, em fazer medicina antes de cursar química. E eu acho que ele tem um problema muito grande, assim, de crise de consciência. Eu não me imagino tendo que tomar uma decisão dessa. Então, até por isso que Deus já direcionou para Mas outro por quê? caminho. Será que os médicos, por exemplo, que chegam a tomar uma decisão dessa, ele não tem noção nenhuma da espiritualidade? Ah, não, E, tem sim. É uma decisão séria, né? Que tomam sim, de consciência sentimental, né, com raciocínio, mas também com sentimento. A maioria, né, dos médicos, assim como em todas as profissões, eles têm até treinamento, eles têm disciplinas no curso até para exercer esse lado humano, esse lado do tratar. Exatamente porque está mexendo com a coisa mais eu valiosa, penso né? assim que até para esperar o máximo que o limite Uhum. permite, né? Para poder tomar essa decisão final, né? Porque pensa assim, você vai pensar na família e tudo bem complicado, né? Pensa na família e é uma coisa tão complexa, né? Porque imagina, você apostar ali nessa vida que tem poucas chances, aí tem outra pessoa precisando do UTI e você está lá no sistema público e não tem como mais, não tem mais vaga de UTI e tal, e você aposta e está mantendo aquela pessoa, e ela desencarna e a outra que talvez tinha mais chance de sobreviver não consegue entrar no UTI e desencarna. Aí desencarnou duas em vez de salvar pelo menos uma. Nossa, imagina. Verdade, difícil. É Muito muita complicado. coisa envolvida, né? Dona Silvia quer falar de novo? Não, Tiago, não. Ah, tá. É que tinha continuado aqui a mãozinha levantada. Então, gente, o bom do nosso estudo é que a gente vai falando, né, de outras coisas, mas tudo tem a ver, né, gente? No início, quando falávamos que Gênesis tem a ver com tudo, não era brincadeira. Estamos tendo a prova aqui, ó. Vamos voltar aqui. Definição simples, então, né? Fluido divino. Sangue. É o fluido divino. É o motivo pelo qual é a justificativa para falar que a reencarnação se completa mais ou menos aos 7 anos. A justificativa material. A simbólica, né, nós já vimos. O que isso representa? Uma fixação, é uma noção do que a gente tem que fazer no campo material. Né? Do que a gente tem que fazer enquanto encarnado. E representa, né, por ser um fluido divino, representa então exatamente essa ligação. Nos permite essa sintonia que a reencarnação proporciona. Né? A reencarnação, de forma simples, ela é o quê? União do corpo num espírito. Quer dizer, a união de um espírito num corpo, né? Para a gente respeitar a ordem temporal. Como que essa união é dada? Através de um corpo fluídico chamado que? Perispírito, que quando toma a forma humana do nosso corpo físico individual, a gente pode chamar de corpo perispirítico. E o que alimenta, o que liga esse corpo perispirítico ao corpo e ao espírito? O sangue. Eu tentei pensar aqui na palavra combustível, não sei, não é combustível. É um fluido de vida mesmo, que é diferente do fluido vital. Uma seiva, né? Pode ser, uma seiva, ótima definição. Uma seiva, assim como a seiva transporta coisas importantes lá na planta, é responsável pela vida dela, leva nutriente, o sangue exatamente faz isso tudo para nós. A Eliana foi até inspirada a falar isso aí, porque Os espíritos. quando nós falamos quando nós estudamos o reino vegetal, vocês lembram que o André Luiz fala lá no Evolução em Dois Mundos,
que a seiva já era um treinamento para o sangue que ia vir no corpo humano? Vocês lembram disso? A gente pode até voltar depois. Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala isso para nós, quando ele está falando de seiva, de fotossíntese, né? Ele fala que a seiva circulando lá no organismo vegetal é um treinamento do princípio inteligente para futuramente receber sangue, né? E o neurônio também, que ia ser ali uma espécie de sistema nervoso, né? Que o neurônio percorre também o nosso corpo. Então, gente... É uma experiência. Então, Tiago, se fez primeiro com as plantas para depois fazer com o organismo humano. É uma experiência. Isso? É uma experiência. É um processo evolutivo que começa do simples para ir para o mais complexo. O ser humano é a criação divina mais complexa. Né? Em nós, tudo acontece de forma mais otimizada possível. No nosso organismo, gente, trazendo um pouquinho para a minha área, no nosso organismo acontecem milhões de reações químicas. Muitas delas simultâneas, quer dizer, várias acontecendo ao mesmo tempo, nosso cérebro e nosso instinto coordenando isso tudo sem a gente nem imaginar como, e todas acontecendo com um rendimento que permite a gente sobreviver, que permite o nosso metabolismo, que permite a gente respirar a quantidade certinha de ar, tudo funcionando perfeitamente. No laboratório, é quase impossível a gente ter uma reação química de duas coisas dando 100% de resultado e a gente controlando o tempo todo. Né? Para vocês verem, só para você ter uma ideia da complexidade, né? de coisas, né? de tudo que acontece no nosso organismo. É por isso que quem projetou isso tudo, né? é o ser mais inteligente, superior, guia e modelo que a gente conhece, né? que encarnou, que é Jesus. Né? Precisa ter uma dimensão de conhecimento que foge do nosso... A gente não consegue nem imaginar, não dá para descrever. Né? Fazer igual o André Luiz aqui. Ó. Infelizmente eu não consigo descrever. Não dá para a gente ter noção do grau de inteligência, de moral, de sintonia que Jesus tem com Deus para ele conseguir fazer algo tão complexo igual o nosso organismo. Fechando isso aqui então, gente, para a gente trazer para essa pincelada do Evangelho aí, né, que eu estava comentando, o sangue então representa essa vida, representa esse fluido divino, e olha uma interpretação então para aquela passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue. O fluxo de sangue dela era há 12 anos. 12 é um número que representa ciclos e missões humanas. Né? Os apóstolos eram 12. As tribos de Israel eram 12. Os meses do ano são 12. Né? São exemplos aí de coisas que mostram atividades humanas, que mostram ciclos humanos, ao contrário de ciclos divinos, que são representados pelos 7. Essa mulher então que perdia sangue, ela perdia sangue há 12 anos. Ela perdia vida há 12 anos. Esses 12 anos não são só 12 anos de 365 dias. Está falando para nós que ela perdia vida enquanto ela considerava a vida da perspectiva humana e material. Enquanto ela só considerava ciclos humanos, ciclos feitos por nós, homens, que somos imperfeitos. Enquanto ela tinha como missão só coisas pensadas de forma humana e sem a intervenção e sem a sintonia divina. Isso é livre-arbítrio. Escolheu então esse caminho, começou a perder o quê? Fluido divino, que é o sangue. Como que ela reestabelece, cessa essa perda de sangue e se cura? Vence uma multidão, né? Que é isso? Passar por provas e expiações, né? E toca nas vestes do Cristo. As vestes dos sacerdotes, e o Cristo sendo o sacerdote supremo, né?
As vestes do sacerdote, na borda delas, era costurada a lei de Deus, a lei judaica. Ela era bordada nas vestes dos sacerdotes. O que significa então essa mulher ser curada quando ela toca na veste, na borda, porque o Evangelho fala, é na borda da veste do Cristo. Ela toca na lei de Deus. Essa que vivia com a lei dos homens, tem um processo de reabilitação, que é vencer a multidão, toca na lei de Deus. O que acontece? Reestabelece o fluxo de vida. Reestabelece o fluido divino. Optou, teve livre-arbítrio de tomar uma decisão de voltar para um caminho divino. E aí a doença é curada. Né? Olha como que as coisas se retroalimentam. Né? A gente estuda Gênesis à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho. E a gente pode estudar o Evangelho tendo como base interpretações espíritas, né, missionários da luz, e essa questão dos números que a gente vem também vendo aí ao longo da Gênesis. Eu achei tão... Na verdade, eu fico deslumbrado, assim, porque cada vez que a gente... O Evangelho é uma fonte inesgotável, né, gente, de conhecimento. Cada vez que a gente vai lendo algumas coisinhas, já vai batendo aquele insight, aquela inspiração, e onde a gente achava que esgotou, mais, né? É uma fonte inesgotável mesmo. Dona Silvia. Tiago, assim, a gente fica pensando nessa mulher, aí a gente trazendo para a reencarnação, dá a impressão assim, que ela viveu fora da lei divina, né? Então ela veio para passar esse tempo todo perdendo vida até ela acordar e ter essa oportunidade de tocar, né? Que é tocando na veste, tocar na lei ali para ela fazer, como se diz, fazer as pazes, né? Com a lei divina, não é isso? Isso mesmo, Dona Silvia. Quando a gente pega a abordagem do Evangelho também numa perspectiva de evolução, né, sempre cai reencarnação para explicar. E essa colocação da senhora é perfeita, porque explica sim um ciclo. Né? Reencarnação é o quê? É um ciclo que começa e que cessa. Então, em outras reencarnações, aí abrange, né? Não é a história de uma mulher que perdeu sangue por 12 anos. Não. É uma história de um espírito que pode ser qualquer um de nós, que andou fora das leis de Deus durante muito tempo e com isso fez o quê? Perdeu vida porque não teve experiências dignas de imortalidade. Depois encontra com Cristo, que é a salvação, né, de todos nós. Nesse encontro com Cristo, aproveita a oportunidade. Esse encontro com Cristo, na verdade, é um encontro com a lei de Deus, né? Que para nós é simbolizada pelo Evangelho. Então, é um alerta para nós também, porque na nossa reencarnação não é uma e nem só nessa reencarnação, gente, não é nenhuma nem duas vezes que nós temos oportunidade de reencontrar o Cristo, né? Através do Evangelho, através de estudos, através de palestras, através da doutrina espírita. Sempre é lembrado para nós que é possível. E graças a Deus, nós estamos num estado em que essas oportunidades estão sendo oferecidas. Agora só tem a parte mais difícil, que é a de escolher. Agarrar aquilo ali, vencer a multidão, né? Por quê? Nós mesmos tivemos escolhas equivocadas que geraram essas multidões, que são as dificuldades da vida, mas que são possíveis de vencer, porque nós também estamos inseridos num campo em que é possível a nossa vitória. Deus não nos coloca em locais onde é para a gente perder, para derrota, não. Ele nos coloca com missões que a gente consegue fazer e que a gente consegue reestabelecer. Vimos isso aqui, né, no encontro passado.
Alexandre fala, ó, Segismundo vai ter lá o problema no coração. Mas tendo uma vida legal, fazendo as coisas ali de acordo com a lei de Deus, isso aí não vai atrapalhar em nada. Por quê? A lei de Deus ela é de misericórdia, ela não é de punição. Ela é de aprendizado, ela não é de castigo. E isso a gente vem vendo aí. Porque a gente tem muito, né? Uma coisa que a gente precisa tirar é esse negócio de que reencarnação é para pagar débito. É também, mas assim, são débitos que nós mesmos causamos. Não é para pagar débito no sentido de castigo. Não é nascer de novo para morrer de um tiro porque eu matei o outro com um tiro. Não. Eu posso nascer numa condição de salvar várias vidas ao invés de tirar uma. De tirar uma vida, eu posso nascer numa condição de esclarecer diversas pessoas, ao invés de desvirtuar uma, talvez igual a gente pode ter feito em outras vidas. Ter aproveitado da nossa inteligência, do nosso dom da fala, do dom da escrita, para desvirtuar pessoas. Vem agora para quê? Para ser desvirtuado? Não. Vem para fazer o certo. Vem num campo onde é permitido, onde é possível a vitória. Aí você tem possibilidade de palestra, de estudo, de conviver com pessoas, de ir na campanha do quilo e tomar não na cara, de ouvir igual a minha esposa ouviu uma vez. Meu Deus é diferente do seu, não vou ajudar. Né? Engolir seco e ir embora, ser humilde. Né? A gente vem nesses campos para aprender, para fazer o certo. Por quê? Em outras vidas a gente fez talvez o errado. E o melhor de tudo, o que a gente fez certo, a gente ainda traz como bagagem para ajudar. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva aí, a reencarnação é uma ferramenta de misericórdia. Deus nos dá todas as oportunidades que a gente precisa. E a reencarnação vem exatamente para nos permitir selar, né? Nos permitir fechar alguns ciclos, alguns processos de aprendizado de forma positiva. E para isso nos permite conhecer pessoas, religiões, profissões, tudo isso como como materiais, né, que vão nos auxiliar para a nossa reencarnação. E a reencarnação é essa bolsa, né, com as ferramentas. Ela carrega tudo que a gente precisa. E as ferramentas vão vindo aí ao longo da nossa vida, encarnado, né, enquanto a gente precisa delas. Ô, gente, deu o nosso tempo. Ainda temos alguns minutinhos para finalizar, mas já são 8h02. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria dizer que eu simplesmente esqueci de colocar lá no YouTube os últimos 3 que a gente fez. Já coloquei um agora e hoje eu acabo de colocar e deixar em dia lá, tá? Para quem quiser rever de novo. Ok? Eu vou marcar aqui onde que a gente parou. Isso é estudo minucioso, tá, gente? Aqui, ó, lemos meio parágrafo hoje. E foi ótimo. Opa. Então, isso aí mostra para a gente, Thiago, que não é somente ler, né? Porque ler e interpretar o texto mesmo, o contexto ali é complicado, né? O estudo em grupo ele é muito bom por causa disso, que a gente vai juntando aí cada um com as suas contribuições e dá para a gente um aprendizado muito mais abrangente, né? Que sozinho a gente não consegue. Não é nem porque a gente não tem capacidade, é porque a gente não tem capacidade de pensar igual cada um de nós, né, vai pensar de uma forma diferente e no fim a gente junta isso tudo. É uma contribuição, né, na verdade. Sim. Enquanto a gente está lá sozinho, a gente consegue entender só aquilo que a gente já alcançou. Mas aí, como cada um de nós já alcançou patamares diferentes, uns de nós têm pensamentos direcionados com algum tipo de conhecimento, outros com outros, e quando a gente mistura, né? O pensamento do outro, isso, né? O entendimento. Exatamente. Quando a gente mistura isso aí tudo,
aliado à boa vontade, né, gente, e também a inspiração espiritual, né, que sempre nos ajuda, o resultado ele é muito mais satisfatório, né? Então, eu vou fazer a prece final, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade amiga pela inspiração, por possibilitar cada um de nós estar aqui reunidos, por nos permitir ter bom ânimo para continuarmos firmes nesse aprendizado tão maravilhoso do Gênesis, que é a base, né, que estamos vendo, que nos auxilia na interpretação do Evangelho, da doutrina espírita e vice-versa. A doutrina espírita e o Evangelho nos auxiliam também no nosso estudo. Tudo isso é obra do nosso Pai Criador. Vemos o quanto estamos ligados, o quanto todas as coisas têm sentido. E para nós é gratificante esse momento, Senhor. Nós pedimos que essa oportunidade que estamos tendo possa ser dada a todos os irmãos que sofrem, a todos que precisam de ajuda, de esclarecimento, a todos que precisam evoluir, crescer, aprender. Através do seu Evangelho é a melhor maneira, Jesus. Que a sua luz, a sua paz alcance cada um desses corações e também aos nossos, para que possamos continuar no caminho da evolução positiva, no caminho do bem, do amor e da paz. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite. Sim, seja. Boa noite a todos. Boa noite. Claro, com Deus. Com Deus.